Já vemos o useState, o primeiro React hook aqui da nossa lista. Vamos a partir deste vídeo falar sobre o useEffect, que é outro React hook. Bom, o que é que o useEffect nos permite fazer? Enquanto o useState nos permite definir uma variável, vamos considerar assim, e depois podemos alterá-la e automaticamente a nossa aplicação vai reagir à alteração desse valor e onde ele estiver a ser apresentado no JSX ele vai ser atualizado. O useEffect é basicamente o quê? A possibilidade de nós definirmos uma função que vai reagir à alteração de qualquer coisa da nossa aplicação. Isto é, vocês já vão ver na prática como é fácil de perceber. Imaginem que eu tenho uma variável que vai ser alterada. Quando eu uso, por exemplo, a variável valor, ou o state valor, vamos lhe chamar assim, e faço um set valor e altero para outro valor, o que é que vai acontecer? Esse valor vai ser alterado e ficamos por ali. Ora, com o useEffect eu posso associar a esse evento, a essa alteração de valor, uma função que me vai fazer qualquer coisa. Vai, por exemplo, alterar as cores do texto, vai fazer uma chamada a uma API, vai fazer qualquer coisa do género. Então vamos tentar perceber como é que isto funciona na prática. É mais fácil ver na prática do que explicar na teoria. Bom, eu tenho aqui já a importação do React, tenho uma nova aplicação completamente limpa, mas já escrevi o código todo necessário. Neste caso, fiz aqui já a parte inicial para a aplicação poder funcionar. Neste momento ela está a apresentar aqui React Hooks useEffect, e é isto que eu irei fazer na medida do possível para todos os hooks. Cada hook vai ter o seu próprio projeto. Vocês obviamente podem explorar tudo dentro de um projeto só, não tem qualquer problema. Bom, aqui o que é que eu vou fazer nesta minha aplicação? Eu vou importar aqui os dois hooks que já aqui falámos, ou neste caso o que já falámos, que é o useState, e vamos fazer aqui a importação do useEffect. Um não tem obrigatoriamente que existir quando existe o outro, mas aqui nós vamos conseguir perceber melhor usando os dois. Bom, neste caso vamos aqui criar um exemplo muito simples. Vamos fazer um const, vamos voltar às origens, valor, set valor, vamos simplificar colocando aqui useState e vou colocar aqui o valor é igual a 100, certo? Vamos simplificar ainda mais colocando aqui um botão que vai basicamente ter o evento onClick, que vai estar associado a uma função alterar. Esta função alterar ainda não existe criada aqui. Vamos aqui alterar, colocá-la aqui, peço desculpa, function, alterar, ok? E aqui vamos simplificar também com um set valor e vamos colocar aqui valor mais 10. Ok? Portanto, na prática, o que nós estamos aqui a fazer, já agora vamos colocar aqui um H3 e apresentar o valor, neste caso vamos colocar aqui valor, é aquilo que já vimos com o useState. Vamos aqui verificar se está tudo a funcionar corretamente, eu vou clicar aqui e reparem como ele está então a alterar aquele valor. Agora imaginem o seguinte, que eu queria que acontecesse mais qualquer coisa para além da alteração deste valor. E vocês poderão dizer, bom, mas então podemos usar aqui o interior desta função e colocar aqui enfim, esse acontecimento. E de facto poderíamos. Eu posso colocar aqui um console log teste e o que vai acontecer então aqui é que sempre que eu altero o valor, não só altero o valor, como também executo um console log. Tudo certo, mas imaginem que este valor é alterado em múltiplos locais e a partir de múltiplas fontes. Pode não ser este botão, pode ser o resultado de um cálculo. Bom, será que eu vou querer sempre executar uma determinada funcionalidade dentro desta mesma função? Na prática não. E a forma correta de se fazer isto é o seguinte. Vamos esquecer que nós queremos executar múltiplas funcionalidades ou múltiplas ações dentro da mesma função. Esta função tem como único objeto alterar o valor da variável valor, ou do state valor. Se o valor for alterado, nós vamos ficar com uma outra função que vai estar permanentemente à escuta daquilo que vai acontecer. E é aí que nós vamos entrar com o useEffect. Eu vou escrevê-lo aqui por baixo e reparem como se faz. É muito simples. useEffect. E aqui dentro o que é que eu vou definir? Eu vou definir uma arrow function. Okay? Vou definir aqui uma arrow function que vai basicamente executar aquilo que eu quiser na minha aplicação. E reparem, eu vou já explicar como é que nós conseguimos
selecionar o que é que vai ser executado ou quando é que ela vai ser executado, dependendo do tipo de use state que nós tivermos. Mas por agora vamos colocar aqui console.log alterado. Ok? Simplesmente assim. Bom, o que é que vai acontecer aqui neste caso? Eu vou refrescar aqui tudo isto e reparem, já aparece aqui o alterado. Quando eu clico aqui no alterar, aparece aqui o alterado. E reparem que não existe nenhuma associação entre este botão e esta função que aqui está. Da mesma forma que também não existe dentro desta função nada que esteja a dizer, ok, é para executar esta alteração e também usar este use effect. Vocês poderão pensar, ok, mas temos aqui um problema. Então e se eu quiser ter aqui dois states, vamos aqui definir um outro chamado valor 2, que não vamos utilizar para nada neste momento e que terá aqui o valor 1000. O que é que vai acontecer quando eu criar um botão para alterar este state? Bom, na prática o que vai acontecer é que nós podemos fazê-lo. Vamos utilizar aqui, vamos aqui usar o alterar 2 e vamos criar aqui uma função alterar 2, okay, para alterar aquele valor. Eu disse que não íamos usar, mas vamos usar aqui porque assim se torna mais fácil de perceber. Obviamente que aqui é o set alterar 2 e então temos dois states que são alterados e temos apenas um use effect. Então, o que é que irá acontecer aqui neste caso? Bom, aqui se eu agora chegar ao meu ambiente, temos aqui dois botões alterar, vou aqui refrescar para ficarmos com tudo limpo e reparem, se eu clicar aqui ele altera, se eu clicar aqui ele também está a alterar, embora não esteja a apresentar o valor 2 e reparem que está a ser sempre executado o mesmo efeito. Bom, na prática está a ser executado sempre este efeito, da forma como está escrito aqui, para qualquer alteração dentro do meu componente. Como é que eu sei isso? Porque tenho apenas definido aqui no interior do use effect, eu vou escrever aqui para vocês visualizarem melhor que o use effect é uma função, ok? Que tem um conjunto de determinados argumentos. Ora, neste caso eu só defini um, que é a função que vai executar uma determinada operação. No entanto, o use effect tem um segundo argumento que nós podemos definir e que permite indicar exatamente o que é que vai ser, o que é que vai despoltar o use effect. Então vamos colocar aqui o seguinte, se eu disser aqui com um array, e este segundo argumento é sempre um array, se eu disser que eu quero apenas que o use effect seja executado quando eu alterar a variável valor ou o state valor, eu vou colocar aqui valor. Então o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, se eu voltar ao meu código e refrescar tudo isto, reparem, ele executou o alterado porque eu defini a determinada altura aqui o valor, ok? E quando ele foi definido aqui, inicialmente, o use effect foi logo executado. Mas reparem agora que se eu clicar aqui no alterar, ele está a executar a função do use effect, porque está a alterar o valor que eu coloquei dentro do, neste caso aqui, deste array. Se eu não colocar lá nada, ou neste caso não colocar lá o valor do valor 2, okay? Como eu não o tenho ali naquela coleção, o que é que vai acontecer? Se eu clicar aqui no alterar, reparem, nada acontece, apesar de eu estar a alterar o valor 2, e nós podemos colocar aqui valor 2 e apresentar ali o valor 2, okay? E já vamos ter aqui uma representação dos dois valores. Reparem, eu clico no alterar, ele altera e mostra aquela mensagem. Eu clico aqui no alterar e ele está a alterar, mas ali o alterar, a palavra alterado não aparece. Isto, para nós percebermos de facto como funciona, é pelo facto de eu ter colocado aqui valor dentro deste segundo argumento do use effect. Bom, há aqui um aspecto importante que é o seguinte, se eu não colocar nada, como tivemos a ocasião de verificar, ele vai sempre reagir, independentemente de eu clicar num botão ou no outro. Basta qualquer coisa ser alterada no meu layout deste componente para que o use effect funcione. Mas se eu quiser que ele seja executado apenas uma única vez, eu vou colocar um array vazio. Então reparem agora o seguinte, se eu agora refrescar aqui, ele foi executado uma vez, mas eu agora já não tenho rigorosamente mais nada a funcionar. Isto poderá ser interessante, porquê? Na prática estamos a dizer que tudo o que estiver aqui dentro vai ser executado quando acontecer o primeiro render do meu componente. Então eu posso, por exemplo, neste use effect, que não é executado com qualquer tipo de alteração
durante o ciclo de vida do componente, a não ser no seu início, então eu posso dizer que eu quero ir buscar informação a partir de uma API, ou fazer uma chamada a uma API que me vai devolver dados, e é este use effect que depois vai executar ou vai apresentar esta informação, vai colocá-la dentro de um state, etc. Aqui a ideia foi mesmo para vocês entenderem como é que nós podemos definir o comportamento do use effect mediante a alteração de determinados valores da nossa aplicação.